E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, obrigado pelos elogios ao vídeo passado. Obrigado pelo feedback, pelos comentários todos, aliás, porque todos eles me fazem crescer. E tem um comentário em particular aqui que foi apagado que eu quero compartilhar com vocês. Como ele foi apagado, entendo que a pessoa não quis ser identificada e para não identificá-la, eu entrei no Gmail e aí eu apaguei aqui, né, o nome da pessoa para ela não aparecer, porque afinal de contas eu não tenho que ficar expondo ninguém. E aí ela disse o seguinte: eu comprei 5 bode. Eu queria saber o que é bode de NFT por R$1.500 e 2 semanas depois vendi por 5K. Bolsa de Valores vai me dar esse lucro em 2 semanas? Não, nunca. E se der, porque tem alguma coisa errada. Então, para a pessoa que fez esse comentário, a gente vai fazer esse vídeo e esse vídeo vai falar da diferença de investimento e de especulação. Quem seguiu a playlist lá de dinheiro já tem ideia, mas hoje a gente vai fazer isso de maneira um pouco mais clara e da maneira mais rápida possível. Para isso, eu fiz a minha empresa imaginária e depois eu vou compartilhar com vocês outras impressões. Essa empresa imaginária, ela tem tudo, quer dizer, a maior parte dos elementos que são necessários para você entender uma empresa, como você faz quando você entra aqui, por exemplo, né? Quando você entra num site como esse, você vê aqui as rankings ROI, as rankings dividend yield, as rankings de margem de lucros e tudo mais. Inclusive a gente já vai passar por algumas para vocês verem mais ou menos como que a coisa funciona. A gente teve um momento de euforia no mercado e aqui estava todo mundo fazendo propaganda de day trade, fique rico, que não sei o que, porque qualquer coisa porca que você fizesse ia dar certo mesmo. Aí agora esses vendedores de curso de day trade, eles meio que desapareceram porque ninguém é louco de ensinar um jovem gafanhoto a operar vendido e fazer um cara que não tem nada de repente está devendo 150, 200 mil reais. Aqui é fácil, porque aqui você investe 2.000 e faz 2.200, investe 2.000, às vezes faz 1.500, mas tudo bem, porque aí depois você entra no dia seguinte e investe 1.500 e sai com 3.000. Tudo bem, quando está subindo, todo mundo é bom investidor, né? Agora, quando a maré baixa, aí você vê quem está pelado. Agora você vê que tem gente ganhando dinheiro na bolsa, mas não é todo mundo. Então, diminuir aquele número de propaganda, gente que aparece dizendo: eu vou ensinar você aqui a pagar esse meu café de R$180 em apenas 15 segundos numa operação que eu vou fazer. Aí esse pessoal meio que sumiu. Vamos para a nossa operação. O que vocês querem que a gente venda aí? Cachorro-quente? Qualquer coisa. Eu tenho uma empresa aqui que rende cerca de 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Então, sei lá, quanto custa um cachorro-quente aí bacana, decente? Uns 5 reais. Então, se eu pego 100 mil reais dividido por 5, eu estou vendendo 20 mil cachorro-quentes. Essa é a minha capacidade de produção. De onde que a gente saiu? A gente saiu dessa pergunta aqui, ó. Bolsa de Valores vai me dar 300% de lucro, mais de 300% de lucro, porque o cara investiu 1.500, 2 semanas depois ele fez 5 mil. Bolsa de Valores vai me dar esse tipo de lucro? Vejamos. Eu estou vendendo 20 mil cachorro-quentes, eu estou fazendo 100 mil por mês. Aí eu tenho custos, certo? Meu custo é de 60%. Por quê? Porque purê de batata não é de graça. Porque salsicha não é de graça. Porque pão não é de graça. Porque combustível para eu ir com o meu carrinho até onde eu vendo cachorro-quente não é de graça. Eu gasto cerca de 60% de custos. Só que tem mais, vem esse governo lazarento e me leva 27,5% de juros, de imposto. Então eu tenho meu lucro bruto, só que aí depois eu tenho que sair pagando imposto. Depois eu tenho que sair, além de pagar imposto, eu pago também juros de uma dívida que eu tenho. Eu não quero falar muito sobre isso, não quero dar muita atenção a isso. Mas além de tudo isso, eu ainda tenho depreciação e amortização. A amortização é juros de dívida, é a dívida em si, não os juros da dívida, é a dívida em si. E a depreciação, quem assistiu Categorização de Despesa, que é o primeiro vídeo da playlist de dinheiro, sabe bem o que é isso. Meu carrinho está ficando velho, meu carro para eu chegar até o carrinho está ficando velho, a máquina de fazer purê, o fogão, o richô ali, tudo vai ficando velho, eu preciso trocar. Então, quando eu pago amortização de dívida, quando eu pago juros de dívida, quando eu pago imposto, quando eu pago tudo isso, eu chego a um lucro líquido de R$6.800. Porra, R$6.800 tá bom, vendendo cachorro-quente, tá ótimo, tá ótimo. Por quê? Porque eu tô com uma margem líquida de 6,8%. A minha margem líquida
6.800, está 6,8% daquilo que eu estou vendendo. Essa margem é maravilhosa. Aí o que acontece? Eu vou triplicar. Por quê? Porque eu não sou otário, eu vou vender 3 vezes mais. Depende de mim e da minha capacidade de vender 3 vezes mais? Não, tem o ponto onde eu estou. Eu não posso obrigar 3 vezes mais pessoas a pararem na frente do meu carrinho de cachorro-quente só porque eu tenho uma capacidade de produção de 3 vezes mais. Ou seja, o fato de você conseguir produzir o triplo de cachorro-quente não significa que você vai conseguir vender o triplo de cachorro-quente. Porque senão, assim, eu tenho meu cachorro-quente, ele fica numa praça. Como que eu faço para vender, não 100 mil, mas 300 mil reais? Se eu quiser vender 300 mil reais, eu vou contratar uma banda. Para tocar ali na frente do meu carrinho. Aí qual que é o cachê dessa banda? 15 mil. A banda que cobra 15 mil para dar um show. Aí eu falo, caralho, 15 mil... menos porque eu vou ter que aumentar o meu custo aqui, certo? O custo aumentou proporcionalmente, só que aí para pagar a banda que vem aqui, eu vou ter que tirar 15 pau desse meu lucro final aqui. Aí falar, não valeu a pena, porque eu vendi mais, mas eu tive que pagar a banda e ganhei menos, então eu vou contratar uma banda mais barata. Aí você vai lá e contrata o Bruno e Marrone. Aí assim, não só não enche, como os seus funcionários eles entram em depressão, um tenta suicídio. É complicado, né? Então não é fácil você simplesmente triplicar isso daqui e consequentemente ganhar. Aí entra um cara e quer comprar sociedade comigo. Ele fala, cara, quanto você quer aí para eu ser seu sócio? Eu falo, não tô vendendo a minha empresa. Não, mas me diz aí, eu quero uma parte da sociedade, por quanto que você me vende? Não sei de onde que eu tirei essa conta aqui, mas vamos supor que eu vendesse por 30 pau, porque aí eu já diminuo a minha dívida. Se eu tiver menos dívida, menos amortização de dívida, minha margem também sobe. Então eu vou aceitar 30 pau por 5% dessa empresa. 5% dessa empresa é isso daqui, ó, é a coluna do lado vezes 0,05. Então é como se o cara ele tivesse uma receita proporcional de 5 mil, é como se ele tivesse o custo proporcional de 3 mil. Ele assume, comprando parte da minha empresa, ele compra parte da minha dívida também. E no final das contas, o que aconteceu? O que ele vai ter de direito desse valor aqui é 340. 340 mil, isso, 340 reais vezes 12 meses. Dividido por aquilo que ele pagou para entrar na sociedade, está dando 17%. Ou seja, esse investidor, ele vai levar 6 anos para recuperar aquilo que ele investiu. Ele vai levar 6 anos para recuperar 30 mil reais, ganhando 340 por mês. E só depois do 6º mês é que ele vai começar a ver a cor do dinheiro. Só que aí pro resto da vida eu vou trabalhar pro cara, pro resto da vida eu vou dar dinheiro para ele, sendo que eu poderia ficar com tudo para mim. Por quê? Porque ele é dono de parte da minha empresa, então ele é meu chefe. Isso daqui é comprar ações. Por que é difícil triplicar o valor? Por que é difícil triplicar o valor do seu dinheiro quando você investe em ações? Porque você está me dizendo que uma injeção de 30 mil reais aqui vai dar lucro aqui, ó, aqui, maior do que esse valor que você investiu. Entende que assim, é surreal isso, que você está entrando, você não está dando dinheiro para a empresa, na verdade, você está comprando de alguém que comprou da empresa. Quando você compra ações, você não injeta dinheiro na empresa, entenda uma coisa dessa. Quando você compra ações, você não injeta dinheiro na empresa, a empresa não vai poder usar o seu dinheiro. Por quê? Porque você está comprando do comprador. Ó, é como se eu comprasse uma participação desse carrinho de hot dog aqui e 5% da empresa do cara fosse meu. Aí eu falo, eu não quero mais ser sócio desse cara, eu tô vendendo e eu vendo por 30 pau. Quando eu vendo por 30 pau, que eu venda por 35 mil para você, aí eu saio ganhando com esse meu negócio. Quando eu te vendo essa minha participação por 30 mil, o dono do hot dog, ele viu a cor do dinheiro? Não, porque o dono ele tinha me vendido 5% e eu estou vendendo esse 5% para você. Logo, quando alguém compra uma ação de alguém, a empresa não vê a cor desse dinheiro, logo ela não aumenta o capital, ela não consegue pagar dívida, ela não consegue investir em expansão do negócio, ela não consegue investir em amortização, em nada. Porque o que a gente tem aqui? A gente tem
um proprietário vendendo para outro proprietário. Isso em nada muda a vida do inquilino. Isso em nada... Eu fiz uma analogia bem porca aqui, mas espero que vocês tenham conseguido entender. Ou seja, o único momento em que a empresa vê a cor do dinheiro é no IPO. No IPO, quando ela abre o capital, ela vê a cor do dinheiro. Geralmente ela usa isso daqui para pagar dívida, para investir, para poder aumentar a geração de riqueza dela. Então, você está comprando uma parte de uma empresa de um cara porque você já espera que você vai ter esse retorno em cerca de 5, 6 anos, em 4 a 5 anos, 10, 15 anos. Para quê? Para que a partir dali você comece a usufruir de dividendos, que é o lucro, que é uma parte do lucro que essas empresas têm aqui. É por isso que você entra no mercado. Então a matemática de triplicar o dinheiro muito rápido não fecha. De onde que vieram os caras do day trade? Os caras do day trade, eles vieram daqui, ó. O que aconteceu? O que aconteceu no ano de... as empresas elas estavam valorizando. Quando a gente diz valorizar, a gente está falando assim, que demorou muito tempo para você ter um ganho de 60%, por exemplo. De 70 para 100%. De 70 para 100, você precisou de 2 anos para ter um volume de negociação, não necessariamente de ganho de capital. Aí, o que aconteceu? Pandemia. Quando chegou a pandemia, todo mundo falou, cara, eu quero dinheiro na minha mão, quero dinheiro na minha mão, quero dinheiro na minha mão. Que mané ser sócio de uma empresa? Que mané ser sócio de carrinho de cachorro-quente? Lembra? Para que eu vou querer um carrinho de cachorro-quente numa pandemia? Eu vou vender esse negócio. E todo mundo vendeu. Quando todo mundo quer vender, o que acontece com o preço? Ele vai lá para baixo. Em março do ano passado, estava todo mundo desesperado, falando, meu Deus, o que vai acontecer com o mundo? Mas aí, novos estudos começaram a sair, viram que morria cerca de 1% da população e que isso não seria gente suficiente para colapsar a economia por falta de mão de obra de trabalho. Foi nessa época que o Bolsonaro falou, já que 1% de morto não quebra a economia, então não usa máscara que não funciona não e vai trabalhar para todo mundo ficar doente logo. Foi isso que o Bolsonaro fez. E de fato as empresas elas começaram a perceber que essa queda dramática aqui ela não fazia sentido, porque as empresas elas não perderam capacidade de geração de riqueza e depois do lançamento da descoberta da vacina a economia lentamente se recuperaria e as coisas voltariam ao normal. E aí o que aconteceu? Aconteceu um momento de grande recuperação da bolsa. Então quando a gente pega de novembro de 2000 para lá, aqui a gente está em maio de 2000 já começa uma grande recuperação. E aí o que aconteceu nessa época aqui? Começou a pipocar, a brotar, a aparecer de tudo que é lugar, um monte de gente vendendo curso de day trade para você. Por que é day trade? Day trade é uma técnica, é uma curva aqui que eu aprendi de um algoritmo foda que não sei o que você compra e vende no mesmo dia, aí você compra aqui, aí você vende aqui, aí você compra aqui e vende aqui, você compra aqui e vende aqui, e eu vou te ensinar a fazer esse negócio. Por quê? Porque o cara que tinha dinheiro, ele já estava esperando o negócio subir, só que subia lentamente. Aí acabou o dinheiro, ele já posicionou todo o dinheiro, ele já comprou contratos, mini contratos, ele já comprou ações, o dinheiro dele já está todo parado. Aí ele fala, como que eu consigo mais dinheiro para investir mais nisso daqui agora que isso daqui está crescendo tanto? Eu vou começar a vender curso. E aí eu falo, eu sou muito foda porque eu sou muito inteligente e se você se inscrever no meu curso, eu vou te ensinar como que você paga um café de R$180 ali em 15 segundos de uma mini operação aqui alavancada que eu vou te ensinar a fazer. E alavancar nessa época não estava perigoso. Por que não estava perigoso? Porque estava numa constante de subida que mesmo que caísse eu voltava a subir de novo depois. Por que os vendedores de curso de day trade sumiram? Porque depois de meio que acabou a festa. Quando a gente chegou em junho, os caras falaram, recuperou, mas subiu demais. E aí a gente está tendo uma tendência de baixa agora. Agora a gente está tendo uma tendência de baixa. Nessa tendência de baixa, ninguém é louco de vender um curso te ensinando a operar vendido alavancado. Por quê? Porque aqui você investia 2.000 e saía com 3.000. O máximo que acontecia era você investir 2.000 e sair com 1.500. Mas aí depois no outro dia você já estava com 3.000 de novo. Tudo bem. E aí você vai fazendo isso. Agora, ninguém é louco de falar, olha, vende uma ação sem ter ação. Por quê? Porque sabe que o valor dela pode
pode cair ou pode subir também. E a pessoa ela pode sair daqui com ela pode entrar com R$2.000 e sair com uma dívida de 40 mil, 60 mil, não se sabe, porque é infinito a possibilidade de perda que você pode ter operando vendido. Eu sei que estou jogando muita informação para vocês, mas eu só quero que vocês percebam que o milagre meio que do day trade sumiu e ele vai voltar depois que a tendência volte a ser alta novamente. Ok? Bom, as empresas, depois desse momento de ajuste aqui, elas não têm como triplicar o valor delas. Você pega a Petrobras, ela tem lucros exorbitantes, ela consegue uma receita de 288 bilhões e ela consegue um lucro de 57 bilhões. Agora não adianta a empresa chegar e falar assim, eu quero pegar esses 57 bilhões e sair cavando mais poço, porque não é porque ela vai cavar mais poço que vai ter petróleo lá. E o fato de ela triplicar a produção de petróleo dela não significa que ela vai conseguir escoar e vender tudo isso. Muito pelo contrário, uma maior oferta gera uma queda no preço. Então, já é um milagre ela estar fazendo tudo isso de lucro aqui. Agora, você querer que aumente mais ainda, ao ponto dela triplicar o valor da empresa, não do lucro, da empresa em 3 vezes, aí você está pedindo que todas as plataformas, que todos os postos, que todos os caminhões, que todas as refinarias, que tudo que ela faz se multiplique por 3, que a venda cresça por 3, para que você tenha 3 vezes mais capital sem ter feito absolutamente nada para isso. Isso não acontece. Isso não acontece. Aí a JBS ela está batendo horrores de venda e de lucro. Por quê? Porque toda essa gripe suína gerou uma falta de carne generalizada. A pandemia dificultou a produção e o dólar caro do jeito que está maravilhoso para empresas como essa, que estão vendendo em dólar e estão ficando com dólar. Por quê? Porque sabe que o real está sucateado. Estão jogando contra o real. Até essas exportadoras elas estão jogando contra o real. Só que quando você fala assim, tá bom, eu não estou interessado no lucro dela, eu quero triplicar o meu capital, eu quero comprar ações hoje para que amanhã esteja valendo 3 vezes mais. Aí você está pedindo que todo o gado brasileiro se multiplique por 3 e que todo o abatimento e o processamento de carne se multiplique por 3, para que a venda também imediatamente se multiplique por 3, para que o lucro seja 3 vezes maior, para que a empresa ganhe valor de mercado 3 vezes mais aquilo que ela era ontem quando você comprou as ações. Isso é virtualmente impossível. Você pega a B3, que é outro que está no ranking também de top dividendos e de top margem líquida, porque a B3 ela é praticamente sozinha na Bolsa de Valores, e por ser sozinha no Bolsa de Valores, a margem líquida dela são absurdos 44%. Porque não dá para você fazer day trade, não dá para você ser enganado e ir lá fazer day trade sem pagar taxa para B3. Porque toda transação de compra e venda que é feita lá dentro. Então, eles estão literalmente no mar azul. Mar Vermelho é aqui onde estão os vendedores de cachorro-quente. Por quê? Porque é muito fácil aprender a fazer cachorro-quente. É muito fácil comprar um carrinho de cachorro-quente. Então, quanto mais você sobe essa margem aqui, mais o seu vizinho olha para você e fala, safadinho, trocou de carro, mandou o filho para a universidade, ele tá bem de vida, fazendo o quê? Vendendo cachorro-quente, também vou vender, não sou otário. Eu não sou otário, eu vou vender cachorro-quente, o cara tá ganhando dinheiro. Aí o cara vai lá e abre um negócio do teu lado. Quando ele abre um negócio do teu lado, o que acontece com a sua margem? O que acontece com o seu lucro? Só que aí o que acontece com a venda dele? A venda dele vai ser metade da sua, se ele for bom. Se ele for bom, vai ser metade da sua. Entende? O que acontece? Então, a B3 ela está no mar azul, em que vai demorar muito até que uma outra bolsa de valores abra, e vai ser muito difícil uma bolsa de valores abrir e todo mundo sair da B3 porque vai querer ir para a nova bolsa de valores. Eles vão entrar numa guerra em que a nova bolsa pode baixar o preço das suas taxas, mas a B3 também pode fazer isso. Ainda assim, eles não conseguem exponenciar essa quantidade de vendas dele. A B3 ela captou muita gente com os vendedores de cursos de day trade daqui. Eles foram os mais beneficiados com os day traders. Por quê? Porque cada cara que abriu uma conta, ele vislumbrava a possibilidade de lucro.
Aí se você pega 1.000 pessoas, cada uma com R$1.000, e elas ficam jogando uma moeda para cima, porque uma tá apostando que a curva vai cair, a outra tá apostando que a curva vai subir. Se você vai com 1.000 pessoas, com R$1.000 para jogar cara ou coroa o dia inteiro, e não paga taxa, no final das contas você vai ter 1.000 pessoas saindo com R$1.000,000. Porque o dinheiro de uma foi para outra. Vai ter gente que vai perder muito, vai ter gente que vai perder pouco, vai ter gente que vai ganhar muito, vai ter gente que vai ganhar pouco. Talvez tenha alguém que perca tudo, talvez tenha alguém que duplique o capital que tinha. Mas como 1.000 pessoas entraram com R$1.000 e 1.000 vezes 1.000 é 1 milhão, você vai ter 1.000 pessoas saindo com R$1 milhão distribuídos entre elas no final do dia. Só que a B3 ela cobra taxa, então não é 50% de chances. Se 1.000 pessoas entram na B3 e elas ficam com R$1.000 jogando cara coroa o dia inteiro, no final do dia, 1.000 pessoas vão sair com R$950.000, com R$900.000, com R$600.000, depende de quantas moedas elas jogaram. Então, quanto mais operações de day trade uma pessoa faz no dia, mais taxa a B3 arrecada. Ela tá num baita no mar azul. E mesmo assim, você fala, então eu vou triplicar o meu dinheiro na B3, eu vou colocar dinheiro lá e amanhã eu vou sair com 3 vezes mais. Não dá, porque o fato do lucro dela tá sendo exorbitante, o fato do lucro dela tá sendo absurdo aqui, ó. Ela gera 9,8 bi de receita e desses 9,8 bi de receita, 4,6 bi é de lucro. E se não fosse esses rumores de que elas vão ter que pagar uma baita de uma indenização aí num curto período de tempo, o preço das ações ele não estaria aqui embaixo, ele estaria lá para cima, assim como a arrecadação dela está crescendo cada vez mais. Só que quando você fala, eu vou triplicar o valor do meu dinheiro, significa que você quer colocar dinheiro na B3 hoje e quer que em 3 semanas ela ganhe tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, ao ponto dela começar a valer 3 vezes mais, para que as pessoas queiram fazer parte dela proporcionalmente nesse índice. Não dá para ela multiplicar por 3 a capacidade de transação dela, e não dá para ela multiplicar por 3 da noite para o dia a quantidade de pessoas fazendo transações de ações dentro do mercado dela. Você vai ter que fazer muita propaganda de day trade para eles triplicarem o valor de pessoas. E este ano eles triplicarem o lucro deles não significa que a empresa como um todo vai valer 3 vezes mais. São coisas completamente diferentes. Então pode vir uma banda coreana. Pode vir uma banda coreana tocar justamente na praça onde eu tô. E aí as fanzetes da banda, elas vão ficar o mês inteiro comendo cachorro quente olhando para os caras. Nesse mês aqui, eu vou estourar, eu vou ganhar 27 mil de lucro. Só que o mês que vem a banda vai embora, o que vai acontecer com a minha renda? Ou seja, um monte de day trader num mês específico, uma andorinha só num mês só, não vai fazer um verão pro resto da minha vida. E para a empresa inteira valer 4 vezes mais, sei lá, eu teria que vender o carrinho de cachorro-quente para a banda. Você pensa que os caras vão querer ficar vendendo o cachorro-quente ali ao invés de cantar? Não vão querer. Bom, o que você vai percebendo então? Que por mais foda que você seja, você pode ter uma companhia elétrica. Essas companhias elétricas elas estão arrebentando de ganhar dinheiro, ao ponto deles terem uma margem. A margem dos caras é um negócio ridículo. Cadê? Margem líquida da Copel, 21%. Você vai na margem líquida da Taesa, 65%. Isso é ignorante. Os caras têm muito lucro ao custo da nossa conta de luz alta, que o governo não quer que caia, porque se cair o lucro dessas empresas, cai a arrecadação do governo também. Então, mas mesmo assim, aí você fala, eu quero colocar dinheiro aqui, eu quero triplicar o valor da minha riqueza. Todas as empresas de energia elétrica, elas já têm toda a malha do Brasil coberta. Não tem para onde expandir mais. Não tem para onde expandir. Ou você vê na sua frente empresas passando cabeamento elétrico e colocando um relógio na sua casa para você escolher qual dos dois você quer. E se você quiser escolher um ou outro, isso não vai acontecer. Mas se acontecesse, se você começa a usar o segundo, você deixa de usar o primeiro. Não é porque tem 2 redes elétricas na porta da sua casa que você vai começar a consumir 2 vezes mais energia elétrica. Para você triplicar o seu capital em 2 semanas, essas empresas elas teriam que triplicar a quantidade de contas ou o preço, coisa que simplesmente não vai acontecer,
para que na avaliação final da empresa, a empresa valesse tanto ao ponto de você, esperto, ter entrado justamente no momento em que a empresa passou magicamente a valer 3 vezes mais. Então, virtualmente, com investimento, é praticamente impossível você triplicar o valor daquilo que você tem. Se você descobre um negócio sensacional que está dando uma margem de 40%, de tempos em tempos, gente, de tempos em tempos, um cara vai lá e abre no shopping um negócio que ele fala palhetas mexicanas, ele consegue vender um picolé de fruta ao invés de R$2 por R$20. Quando esse cara descobre isso e ele começa a ganhar muita grana, o que acontece com o seu tio, com o seu primo, com o seu amigo? Os caras falam, tem otário pagando 40 contra um picolé, eu vou abrir um negócio do lado. E quanto mais negócios do lado abrem, menos a paleta mexicana, que era uma coisa mágica, que vendia uma experiência única da fruta pura, que te levava para o paraíso e te trazia de volta em 30 segundos, e era uma coisa que só você conhecia, menos essa experiência deixa de valer. Aí chega uma hora que o cara fala, eu não quero mais, eu já comi, já experimentei, já sei como é bom, já fiz essa viagem, agora que tá todo mundo fazendo, não tem graça nenhuma eu fazer também. Aí a pessoa deixa de consumir. Então, quanto mais paleterias abre, menos pessoas vão consumir paleta, e aí essa margem vai para o espaço. Então, de tempos em tempos, todo mundo tem um surto coletivo, uma brisa coletiva, e que todo mundo fala, é muito legal eu trocar o meu almoço por um iogurte. E aí começa a abrir iogurteria aos montes nos shoppings, nesses centros comerciais, como Berrini, Vila Olímpia, Morumbi. Só que quanto mais iogurteria abre, mais as pessoas têm saudade do bife. E aí menos elas frequentam, porque aquilo deixa de ser novidade. E aí as últimas pessoas que investem nisso se lascam, porque não conseguem vender. E aí elas vão ter que surfar a onda da nova brisa coletiva. E aí todo mundo vai ter que ficar atento ao que isso vai ser, para abrir no momento em que seja novidade, para explorar, para recuperar todo o investimento feito, e para ir para o próximo passo. Triplicar de valor, assim, não é uma coisa simples. E quando ela acontece, ela não é sustentável. Assim como a iogurteria não é sustentável, assim como o X lá não é sustentável, assim como qualquer brisa coletiva não é sustentável, você não investe as coisas para sair triplicando o valor do seu dinheiro. A única forma de você conseguir fazer isso é através de especulação. E especulação você não vende um produto, porque o que todas essas empresas aqui têm em comum? A minha vende cachorro quente, a nossa, né? Essa daqui vende combustível, essa daqui vende carne, essa daqui vende operações financeiras, essa daqui vende eletricidade, todo mundo aqui vende alguma coisa. A diferença da especulação é que você não vende um produto, você vende o valor de alguma coisa que alguém acha que aquilo tem. Então, por que as pessoas compram Bitcoin? Por que as pessoas compram Axis? Por que as pessoas compram coisas? Porque elas acham que elas vão conseguir ganhar dinheiro com aquilo, porque elas acham que elas vão conseguir vender mais caro do que aquilo que elas compraram. E, gente, eu não estou falando que NFT não tenha valor. Vamos supor, existem coisas que valem porque elas são únicas. Por exemplo, a Mona Lisa. Se você fizer uma cópia idêntica da Mona Lisa hoje, ela não vai valer a mesma coisa que a Mona Lisa original vale. Por quê? Porque ela não foi feita por Da Vinci na época em que aquilo foi feito. Se você oferecer para mim a caneca em que Tolkien tomou chá e café ao longo de toda a escrita dos livros do Senhor dos Anéis, se você me falar assim, eu te provo essa caneca que foi dele, era aqui que ele bebia café, era aqui que ele bebia chá, esse daqui é o cachimbo que ele fumava enquanto ele escrevia as histórias dele, por quanto você me compra essa caneca e esse cachimbo? Cara, eu vou pegar todo o dinheiro que eu posso comprometer aqui, quer dizer, que eu posso gastar sem comprometer a minha família, e vou pagar nisso. Se você falar que você cobra 20 mil, 40 mil talvez eu já não tenha para gastar num negócio desse. Mas se você me cobrar 20 mil reais numa caneca do cara, eu vou comprar. Por quê? Porque é a caneca dele e porque isso para mim tem um valor imensurável. Mas é um valor que tem para mim. Se você perguntar quanto que eu pago numa caneca de um K-Popper, de uma estrela do K-Pop, eu vou falar que eu não pago absolutamente nada. Nada. Porque para mim aquilo não tem absolutamente nenhum valor. Então, determinadas coisas elas têm valor por conta da imagem daqueles que os fez. Então, tomem cuidado para vocês não confundirem NFT de uma coisa extremamente valiosa de alguém, porque a caneca para mim só vale porque era do Tolkien, o cachimbo para mim só vale porque era do Tolkien, a Bíblia para mim só é interessante porque era do C.S. Lewis. Se você tentar vender a Bíblia do C.S. Lewis para mim, eu vou querer comprar.
Porque são essas pessoas e porque essas pessoas têm valor para mim. A fã número 1, a mais rica fã número 1 do K-Popper mais foda da Coreia, ela é capaz de pagar milhões numa cueca suja do cara. E ela vai pagar isso porque o cara, a imagem do cara e o valor ali contido naquela cueca usada, para ela é uma coisa que não tem preço e ela paga o preço que for. Ela é otária? Não, ela não é otária, assim como eu não sou otário, porque o amor dela pelo K-Popper, ele é tão grande quanto a admiração que eu tenho pelo Tolkien, só que ela tem mais dinheiro do que eu. E se eu tivesse, por exemplo, 50 bilhões, eu investiria esse dinheiro para trazer melhorias para a vida da humanidade. Mas talvez me sobrassem uns 50 milhões ali para eu pagar no cachimbo do Tolkien, eu pagaria. Por quê? Porque eu quero que essa pessoa que guardou isso para mim até hoje seja recompensada. Agora, vocês não têm que pensar na tecnologia que faz com que os NFTs sejam garantidamente únicas. Vocês têm que pensar em quem é o lastro desse NFT e se tem lastro para todo mundo. Porque o fato de eu conseguir fazer um monte de cachimbos de token, não, tudo bem, de fazer unicamente um cachimbo de token, unicamente, o problema é que as pessoas elas têm dinheiro limitado e esse lastro dessas imagens eles também serão limitados. Então, não é porque eu desenterro relíquias infinitas do Egito ali que eu vou ter bilionários ou milionários ou museus ou governos ou estados com dinheiro infinito para investir nessas relíquias que eu tô usando. Se você descobre uma moeda rara, você vende. Se você descobre 5 moedas raras, você vende. Se você descobre 100 mil moedas raras num baú, você enterra, você tira 5, vende e enterra o resto. Porque se você desenterrar tudo e sair vendendo, ela vai perder rapidamente o valor. Então, a abundância de NFTs, ela pode ser a ruína delas. Porque você pode ter tanta coisa com extremo valor que pode faltar lastro para isso. E aí você vai tentar vender o seu gatinho, mas é que meu gatinho é único. O RNG de sair isso daqui é ridiculamente baixo. Sim, só que se muita gente tiver muita relíquia para vender, o que vai acontecer com o poder de compra de relíquias? Esse é o ponto. Então tem que estar muito claro para você a diferença do investimento que você vai fazer numa empresa e daquilo que você vai fazer com especulação. Agora, quando você compra um artigo especulativo, você tem que se livrar dele o mais rápido possível. Por quê? Porque inevitavelmente esse campo de especulação ele vai acabar. Então, eu nunca disse aqui que não dá para ganhar dinheiro com Bitcoin. Eu nunca disse aqui que não dá para ganhar dinheiro com Axie Infinity, assim como dá para ganhar com NFT. Só que você tem que ter ciência de que você não está gerando riqueza para a sociedade. Você está vendendo para alguém que acredita que com aquilo ela vai conseguir fazer mais valor, vender por mais dinheiro do que ela pagou para você. E o último a ficar com o artigo de especulação, ele se fode. O último cara que compra o artigo de especulação, ele paga o lucro que todo mundo teve. Ou seja, se um cara pagou $1 por uma Bitcoin, ele vendeu por 5. O que comprou por 5 vendeu por 15. O que comprou por 15 vendeu por 200. O cara que comprou por 200 vendeu por 50 mil. O cara que vendeu por 50 mil... O cara que comprou por 50 mil conseguiu vender por 120 mil. O dia que tiver um cara que pague 500 mil no Bitcoin, esse cara vai pagar o lucro de todo mundo abaixo dele. Por quê? Porque ele foi o último especulador. E o último especulador sempre tem pó nas mãos. É isso que vocês têm que entender. Então compre Bitcoin para vender com lucro. Não compre para guardar. Porque amanhã você não sabe se vai ser o Axie Infinity, o jogo... o blockchain game da moda. Você não sabe se será Bitcoin a CryptoCoin da moda. Compre para especular, mas a especulação ela é feita de movimentos rápidos, ao contrário do investimento. Que se você investe numa empresa, ela vai ter uma coisa que se chama ROI. Ela vai ter uma coisa que se chama ROI. Esse daqui está altíssimo. Esse negócio aqui ele não é normal. Agora, quando você olha para uma empresa, você vai ver quanto tempo é. Isso daqui também está altíssimo. Por quê? Porque eu estou pegando as top performances da empresa. Quando você olhar para uma empresa dessa, você vai ter que ver quantos anos você vai gastar para recuperar o dinheiro que você investiu, para que então você se torne chefe dessa empresa, sendo dono dela.
e usufruindo de margens de lucro para o resto da sua vida. Especulação é para ser feito em movimento rápido. Investimento é para ser feito em movimentos a longo prazo. A longo prazo. Você só sai dele se você percebe a oportunidade de sair desse negócio para ir para um outro melhor. Reflitam a respeito disso. Eu espero que isso tenha respondido. Sim, você pagou R$1.500 em 5 bodes de NFT e você vendeu por 5K. E sabe por que você vendeu por 5K? Porque tinha alguém querendo pagar 5K em 5 bodes de NFT. E aí você pode olhar e esse mundo de hoje, ele pode estar com 100 mil bodes únicos, incopiáveis, porque está no blockchain. Só que daqui 6 meses o mundo pode falar e pode pensar e dizer, porra, a gente tem 1 milhão de bodes, o que a gente faz com eles? Nada. Quer comprar? Não. Porra, mas eu paguei 5K, foda-se você, eu não vou pagar, eu não sou otário, eu vou comprar uma borboleta agora, porque é de NFT, vou pagar 20 pau, vou vender por 30, não sou otário. Espero que seja útil, que cause boas reflexões, por isso um grande abraço.